Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Ed Fla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa FCBR, repercutindo a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Depois de finalizada a 13ª rodada, o Flamengo é o líder de forma isolada com 27 pontos, seguido pelo Palmeiras com 26, Botafogo e Bahia com 24 pontos. A rodada 14ª começa amanhã. O jogo entre Cuiabá e Botafogo, jogo das 19 horas, e vai ser na Arena Pantanal, uma pedreira que o Botafogo vai encontrar pela frente. Não é fácil jogar contra o Cuiabá na Arena Pantanal, mas o Flamengo também não vai ter jogo fácil. Amanhã o Mengão, às 21h30 horário de Brasília, vai enfrentar o Atlético Mineiro. O jogo vai ser em Belo Horizonte, na Arena MRV, na Casa do Galo. Jogo complicado, jogo que vale aí pontos importantes para a equipe do Flamengo, que quer se manter na liderança do campeonato. O que estão falando já é que o técnico Tite vai optar em poupar os atletas Pedro e Gerson. Não sei se isso de fato vai acontecer, mas provavelmente aconteça, porque já falei isso no vídeo anterior, o Gerson, o Pedro, o Fabrício Bruno e outros atletas estão demasiadamente cansados, fadigados e não estão aguentando aí, a qualquer momento podem sofrer lesões. Então o técnico Tite de repente pode poupar os atletas nesse jogo, uma vez que nós vamos ter o jogo do domingo contra o Cuiabá. Mesmo o Cuiabá que enfrenta o Botafogo amanhã, vamos enfrentar ele no Maracanã. Esse sim é um jogo que a gente não pode perder pontos. Então seria interessante de verdade poupar alguns atletas. E o técnico Tite vai poder fazer essa opção. Vamos ver se isso é realmente o que vai acontecer. Bom, pessoal, mas o Palmeiras também joga na quinta-feira, vai enfrentar também um jogo difícil contra o Grêmio. O jogo vai ser no Centenários, que o Grêmio não está podendo jogar em Porto Alegre. Então o jogo vai ser no Centenários, não é a casa do Grêmio, mas é o mando de campo do Grêmio. Então o Palmeiras não vai enfrentar um jogo fácil não, um jogo muito difícil para o Palmeiras. O Bahia joga na Fonte Nova e enfrenta o Juventude. Mesmo Juventude, claro que ganhou da equipe do Flamengo apresentando um grande futebol. Juventude vai para cima do Bahia, não vai ser um jogo tranquilo para o Bahia, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para que esses clubes aí, o Palmeiras, o Botafogo e o Bahia, não se saiam bem nos seus jogos e de repente a gente consegue vencer aí, ou sequer empatar com o Atlético Mineiro e se mantém de forma isolada na liderança do campeonato. Para mim, com muita modéstia, eu sei que o Flamengo sempre entra para vencer, mas o empate em Minas amanhã está de bom tamanho, principalmente se o Flamengo entrar com os jogadores reservas, né? Seriam os reservas dos reservas, né? Sabendo que o time titular não pode ser escalado ainda. Então, seria um jogo interessante voltar de lá com um empate, pelo menos com um ponto na bagagem. Agora, é claro que a gente vai jogar para ganhar, porque é assim que o Flamengo sempre faz, tá bom, pessoal? Agora fica no vídeo comigo, não sai daí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Daqui a pouco eu volto, rapaziada. Vocês gostam desse negócio de falar de Flamengo e Palmeiras, né? Vocês gostam. O Pascoal pediu pra gente fazer uma análise aqui dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Zinho, você sabe que quando o Pascoal pede, a gente atende aqui nesse programa, O Abel disse que não é só Flamengo e Palmeiras. Então, é isso que a gente vai debater agora. O Abel tem razão ou não tem razão? Coloca na tela aí os próximos jogos dos 4 primeiros colocados do campeonato. Ih, rapaz, ficou uma miscelânea aí, mas dá pra gente fazer aqui. Vamos lá. Deixa aí na tela se puder dividir com a gente ao longo do papo, porque a gente vai precisar dessa tabelinha, né? Pra poder definir isso. O Flamengo, eu vou dar uma lida rápida aqui. Joga contra o Atlético Mineiro fora de casa, o Cuiabá e o Fortaleza em casa. O Internacional seria um jogo que foi adiado por conta dos playoffs, né, da repescagem lá de Inter e Rosário Central para ver quem segue na competição continental, na Sul-Americana. E depois joga com o Criciúma em casa. Ou seja, o Flamengo tem
um jogo fora e 3 jogos em casa, já que um foi adiado. O Palmeiras vai jogar com o Grêmio fora de casa, não é o estádio do Grêmio, bom lembrar. Tem 2 jogos em casa, contra Bahia e Atlético Goianiense. Depois joga com o Botafogo fora e o Cruzeiro em casa. O Botafogo primeiro joga fora com o Cuiabá, depois recebe o Galo, joga fora com o Vitória, joga em casa 2 jogos difíceis, um com o Palmeiras e um com o Internacional. E depois disso tem o Bahia aí na nossa lista com Juventude em casa, Palmeiras fora, Atlético Paranaense fora, depois Cuiabá em casa e Corinthians em casa. Ozinho, vou começar com você porque o Pascoal já levantou a bola aqui. O Abel disse que não tem só Flamengo e Palmeiras. A gente analisando, e aí, claro, as contratações do Botafogo vão começar a jogar no meio desses jogos aí, porque a partir de 11 de julho, né, a janela abre 10, a partir de 11, Pascoal já explicou aqui, podem jogar os reforços. O Botafogo tem bons reforços, o Bahia tem um time interessante, competitivo. Dá para ver uma polarização, levando em conta tudo que a gente tem que analisar de Brasileirão? Eu acho que assim, o Abel fala muito, né, de que tem outros concorrentes ao título. Tudo bem, a gente acha que tem também, tem boas equipes. O campeonato está bem disputado aí, ainda nessa 13ª, né, rodada. Isso. Estamos indo para a 14ª rodada, mas esse Palmeiras e Flamengo são os grandes favoritos, né? Ainda mais quando começar a Copa do Brasil, voltar a Copa do Brasil e a Libertadores, quem tem mais elenco para suportar as outras competições e não largar o Brasileirão são essas 2 equipes. Já que o Atlético está um pouco mais para baixo, o próprio Inter também, e os outros que querem chegar não tem o mesmo repertório de elenco, né? Agora eu estou olhando aí, essa tabela do Bahia não é ruim não, hein? Não é não. Tudo bem, ele joga com o Palmeiras fora e com o Atlético Paranaense fora, que vive esse momento de turbulência. Mas depois ele tem jogos em casa, né? E a do Palmeiras também tem mais jogos em casa do que fora, né? Só que é o Botafogo, né? Que jogo é esse? Palmeiras e Botafogo. Vai ter na Libertadores também. Vai ter Botafogo e Palmeiras. Palmeiras tem 3 em casa. Para todos os gostos. O Botafogo mas também assim, tem tá 3 boa, em casa. Tá boa. Não, todos eles têm também. 3 em casa. Todos eles aí têm 3 em casa e 2 fora. Em ordens distintas. Mas eu acho que a tabela mais complicadinha é do Botafogo. Cuiabá, Galo, Vitória fora, Palmeiras e Internacional. E Mas aí? eu acho que o Botafogo, ele tá na briga também. Você não descartaria? Não, porque eu acho que o elenco do Botafogo melhorou muito nessa temporada. A gente tá falando de um Botafogo que recebeu agora o Alan. E vai melhorar ainda mais, né, com as estreias, né? Alan, Almada, jogador que foi campeão do mundo, era destaque na MLS, muito talentoso. Provavelmente vai ficar só até o final do ano, mas é um acréscimo de qualidade muito grande. Tem o Igor Jesus, que vai ser mais uma opção pro ataque. Fora os outros jogadores, né? Savarino, Luiz Henrique, Tiquinho, Eduardo, Marlon Freitas. É um elenco que melhorou. O Textor veio para tentar levantar a taça, principalmente nessa temporada. Então acho que também é um time que está na briga pelo título. O trabalho do Arthur Jorge até agora, para mim, muito positivo. O saldo é positivo, apesar de uma queda de rendimentos desde o jogo contra o Grêmio. O Bahia é um time que me encanta muito, acho muito agradável ver jogando, principalmente o time titular, 100% de aproveitamento em casa, só que para brigar pelo título, pensando lá na frente, eu acho que pode faltar banco. Não, e tem que ganhar fora. O Rogério falou isso depois do último jogo, né? Sim. Eu acho que falta banco. Um banco que o Botafogo tem e Palmeiras e Flamengo não preciso nem falar. Porque o Palmeiras vai receber também reforços aí, né? Felipe Anderson, o Giai, todos os jogadores que estão chegando aí vão encorpar ainda mais esse elenco do Abel Ferreira. O zagueiro que o Palmeiras tem interesse é o Valentini, que é zagueiro do Boca Juniors. O canhoto? Canhoto. Bateu pênalti contra o Palmeiras. Pode chegar agora também. Bom jogador. Ele está em litígio com o Boca, porque o Boca fez a ele uma proposta de renovação de contrato, ele não aceitou e o contrato dele vence em 31 de dezembro. Então já pode assinar pré-contrato. Ele não está jogando pelo Boca, está afastado e ele pode assinar a partir... Situação parecida com a do Gabriel, né? Situação parecida com a do Gabriel no Flamengo. O Gabriel só tem um agravante, que é o julgamento ainda que vai acontecer no TAS, no Tribunal Arbitral do Esporte. Mas esse é o zagueiro que o Palmeiras quer. Agora, vendo a tabela, eu quero discordar do Abel, dizer que o Palmeiras e o Flamengo estão na frente disso aí, né?
E não à toa. Você vê nesses 5 jogos que vão chegar uma porque possibilidade de descolar? Desses 5 jogos, a parte final dos jogos, eles já terão os reforços. Todo mundo terá volta ou terá a composição dos reforços. Sim. O Atlético Mineiro vai ter todo mundo de volta das seleções e mais alguns reforços. E, Pascoal, tem um negócio interessante de analisar aqui. Eu fui pegar a tabela para ver em que rodada esses reforços poderiam jogar, né? A rodada 16, ela é dividida em 2 dias, como é a maioria das rodadas. Uhum. Metade dos jogos no dia 10, quarta-feira, metade dos jogos no dia 11, quinta-feira. Então, tem time que vai poder usar reforço nessa rodada? Não, aí a CBF tem que baixar uma norma. Ou todo mundo usa dia 10 ou todo mundo usa dia 11. Não dá para metade usar dia 10 e outra metade usar dia 11. Não, fiquei com essa dúvida aqui. Aí não é plausível. Né? Pelo documento que eu tenho aqui, eu posso abrir depois. Mas é certo isso, Pascoal? O quê? Não, porque é o seguinte, a norma da CBF é o jogador inscrito dia 10 para jogar dia 11. Então, se não jogar, se o jogador, se tiver a rodada dividida em 2, a CBF tem que baixar uma norma. Padronizar para todo mundo. Eu vou abrir aqui a norma e eu vou ler para vocês, se você me der um minutinho. Tá, então enquanto o Pascoal está lendo, bota de volta a tabela aí, porque eu tenho uma discordância em relação a ele. Diga. Um trunfo que pode ser importante para o Bahia o Bahia só tem um Campeonato Brasileiro. Mas era aí que eu ia chegar, justamente a tabela do Bahia, porque o Bahia tem 3 jogos em casa que são bem acessíveis e não tem outras competições. Não, na Copa do Brasil ele tá. Ah, é verdade, na Copa do Brasil ele tá. Então eu e você caímos no mesmo lugar. Eliminou o Criciúma e segue vivo na Copa do Brasil. Mas ainda assim, não tem a competição continental para disputar. Então é um jogo a menos. Vai ter sorteio ainda, a gente não sabe quem é o adversário do Bahia, mas eliminou o Criciúma, dona. Mas segue aí teu raciocínio. Posso ler para vocês? Pode. Estou com a norma da CBF aqui, ó. Norma da CBF. É melhor, eu vou mandar pro Vini e ele bota no... Eu acho que não vai dar tempo, é muito grande, senão lê só o só para dizer o seguinte, ó. Ressaltamos que, em relação aos clubes participantes da Série A, as solicitações de transferências de atletas serão efetivadas pela DRT somente a partir do dia 11. Então ninguém vai jogar. Entendeu? Somente a partir do dia 11, com o objetivo de uniformizar o processo. Né? Então, na verdade, o que abriria dia 10 vai passar para o dia 11. Abre dia 10, quarta-feira, e se encerra dia 2 de setembro, segunda-feira. Então, mas a 16ª rodada não terá esses reforços. Isso, é aí que eu quero chegar. Pra Série A... 14, 15 e 16, todo mundo com o mesmo grupo. Isso. A rodada 17 e 18 aí da tela, que são as 2 últimas linhas, aí a galera já vai ter reforços. Deu para entender o que está escrito aqui? Sim. Então, para a Série A vale dia 11. Então, na rodada do dia 10 e na rodada que é complemento 10 e 11, os reforços não É isso, Fortaleza, Atlético Goianiense, Vitória e Atlético Paranaense. Esses adversários, os times ainda não terão os seus reforços, só a partir da rodada seguinte. Fala, não, só isso, a questão do Bahia, tem a Copa do Brasil, mas não está numa competição continental, isso pode ser importante, né? O calendário é muito complicado, você acaba perdendo jogadores, desfalques, você tem que poupar alguns jogadores por conta do desgaste físico. E aí a gente já vê o Bahia muito forte, um trabalho estruturado. Vamos ver se o Bahia vai conseguir mais contratações para entregar um banco mais confiável. Sim. E eu cito outra equipe que não está ali. São Paulo? O Internacional tem 2 jogos a menos. Se ele vencer os 2 jogos, tem potencial. Tem potencial para isso, mas ele vai ter que se dividir também. O Inter, se ele vencer os 2 jogos, ele vai a 24 pontos e é um Inter também muito desfalcado. Quando o Kudê estiver com a força máxima e vai ter o Beira-Rio de volta agora no jogo contra o Vasco, isso vai ser também um combustível para esse time. Porque a gente sempre falou que o Internacional se reforçou muito bem. E o Inter vai ficar com 3 jogos a menos, né? Porque justamente esse aí contra o Flamengo era uma repescagem de Sul-Americana. Zinho, você inclui alguém? A gente está colocando aqui os 4 primeiros, mas eu queria saber se você inclui alguém na disputa. Esse Campeonato Brasileiro, todo mundo tem favoritos, né? Esse campeonato que, no início ali, a gente nem chegou na metade do campeonato. Então, a gente vai incluir times que têm potencial. Vocês citaram aí, Internacional e São Paulo. Eu não acho esses 2 times com elenco abaixo de Bahia, do próprio Botafogo, do Atlético Mineiro, que hoje não vive o melhor momento, mas vai ter os reforços. Então, muita gente pode subir na tabela, pode crescer, emenda aí 2, 3, 4 vitórias. Esses times têm potencial para fazer isso e pode mudar isso, né? Então, a gente não pode nunca tirar. Agora, é certo que
Concordando com o Pascoal e também discordando do Abel. É certo que Palmeiras e Flamengo vão brigar até o final. Esses não tem jeito. Provavelmente um deles pode ser o campeão, sim. Eu coloco eles dois como os grandes favoritos. O Pascoal, sabe o que a gente vai falar aqui amanhã? Pode ser que no jogo contra o Atlético Mineiro o Tite poupe jogadores, Pedro e Gerson. Mas vamos deixar para falar disso amanhã, que é para você ter tempo de se recuperar. Tem isso? Tem isso. Eu tô surpreso. Quer pensar até amanhã? Tem isso? É de cair o queixo isso aí, hein? Ainda bem que foi isso que você falou. É de cair o queixo, hein? É que no final de semana tem o Cuiabá, rapaz. O Cuiabá tá surpreendendo. Vocês já viram como é que vai ser amanhã o negócio aqui, né? Vamos comentar a rodada que está por vir. Os dois melhores jogadores do Flamengo? Ih, rapaz, ninguém gostou não, hein? Ô, Tite, o pessoal aqui não curtiu não, intervalo no clube. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Um forte abraço para você. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Deus abençoe a nossa nação. Forte abraço e até a próxima. Fui! Flamengo!